Após a luta de Baki e Hanayama finalizar, Yujiro Hama foi até ambos como um parasita. A luta de dois jovens que supostamente lutavam pelo título de mais forte chamava sua atenção. Ele saltava do helicóptero que havia o levado até o prédio e enquanto caía do céu em alta velocidade, ele sorria. Ele passava pelo andar e jogava uma corda com um gancho. O gancho fincava nos ferros do andar e Yujiro se impulsionava para dentro. Quando todos se davam conta, um ogro caminhava entre eles, e o narrador dizia: naquela hora, todos se tornaram incapazes de se mover. O pânico tomou conta de seus corações imediatamente. O medo os paralisou, pois todos sabiam, uma criatura terrível acabava de pairar sobre eles. Hanayama gritava o nome de Yujiro e tentava se levantar com dificuldade, e o ogro começava a observar o Yakuza. Ele dizia: mão esquerda com ambos os ossos do terceiro e quarto metacarpo fraturados. Sua mão direita já tem o primeiro, o quarto e o quinto dedo fraturados. A julgar pela forma que tenta se comunicar, o contorno de sua mandíbula está quebrado em diversos pontos. Dos seus caninos aos molares tem fraturas. Que patético! E você, Baki? O dano na articulação do seu cotovelo foi severo. O músculo ao redor foi danificado. Dentro da cavidade existem diversas pequenas lacerações. Mas vocês dois ainda estão vivos, podendo se mover. Ou seja, precisam terminar essa luta. Nem mesmo a mão de vocês tiveram os 10 dedos fraturados. Então por que pararam, garotos? Se podem se mover, por que não se movem mais? Que tipo de brincadeira é essa que estão fazendo por aqui? Uriwagawa via aquilo e pensava: é sério mesmo que em apenas um olhar ele disse todos os danos do combate de ambos? No meio de Baki e Hanayama, Yujiro Hama continuava dizendo: sabe, garotos, estou feliz que vocês começaram a lutar, mas vocês só começaram. Me digam quando vão terminar. Uriwagawa pensava: os dois estão perto da morte. Por que Yujiro Hama está falando que eles estão apenas começando? O ogro notava que os dois não diziam absolutamente nada e continuava: o que foi, garotos? O que há de errado com vocês? Não vão lutar? Ele olhava para Baki e seu filho dizia: sim, pai, já basta, nós já acabamos. Não tem por que continuarmos essa luta, fora que ela não é sua, é entre nós dois. Yujiro olhava irado e de repente começava a gargalhar. Hanayama ficava irritada ao ouvir aquelas risadas e dizia: você tem toda a razão, ainda não terminei de lutar. Ele se levantava e o ogro dizia: muito bom, esse que é o espírito. Mas de repente o Yakuza avançava no ogro. A criatura mais forte da terra sorria e dizia: que tolo. De repente as duas pernas de Hanayama estavam sendo acertadas e quebradas num único golpe. O Yakuza caía no chão e gritava de dor. O ogro ia até ele e dizia: então esse é o grande chefe da Yakuza, aquele que com 15 anos é um lutador invicto. Eu ouvi falar de você, mas pra mim você não passa de um pirralho de merda. Ele agarrava Hanayama pelo cabelo, o erguia com um único braço e em seguida o jogava como um brinquedo. Uriwagawa via aquilo e perguntava: é sério que ele ergueu 160 quilos de Hanayama e jogou como se não fosse nada? O ogro continuava indo até ele e dizia: muito bem, jovem, já que quer lutar, eu serei seu oponente. Hanayama tentava se levantar, mas não conseguia. As fraturas da sua perna o impediam. Baki via aquilo e avançava irado, mas era recebido com um único tapa na mandíbula do seu pai. Na mesma hora, a sua consciência sumia e Baki desmontava apagado no chão. Yujiro via aquilo e dizia: suas asas bateram, mas já pararam. Que patético, mas você não, Hanayama. Ainda está apto para continuar. Vamos, jovem, você não queria enfrentar o mais forte? Eu estou aqui bem na sua frente. Hanayama olhava assustado, mas de repente tomava um chute nos seus braços, que eram quebrados. O ogro segurava o Yakuza pelo rosto e dizia: isso é tudo que você pode fazer? Você não saiu falando por aí que queria me bater para todo mundo e agora está me oferecendo isso? Que tipo de piada de mau gosto é essa, seu moleque? Nessa hora, Hanayama divagava. Do dia em que nasci até hoje,
Nunca houve ninguém que eu não pudesse derrubar com minha força. Mas o que está acontecendo aqui na minha frente? É sério que seu oponente pertence a outra hierarquia de poder? Mesmo se eu tivesse com uma armadura no meu corpo inteiro, contra esse homem eu não posso fazer nada. Seus olhos enchiam de lágrimas nessa hora e antes delas descer, Kizaki, o seu braço direito, gritava com uma faca na mão. Ele não permitiria que as lágrimas caíssem. Ele avançava até o ogro, porém de repente, Yujiro apenas movia a cabeça do Yakuza para o lado. Kizaki enfiava a faca sem querer na bochecha de Hanayama. Yujiro Hama achava tudo aquilo uma bosta. Ele saía frustrado, andando até o elevador. Quando ele descia do prédio, ele dizia: "Foi uma perda de tempo eu ter vindo pra cá." A cena ia para a mansão Akizawa. Lá nos era mostrado um retrato de Yujiro Hama nos tempos de guerra, onde o mesmo sorria em meio ao caos. Os prédios ao fundo queimavam, uma pilha de mortos estava à sua volta. Quem via aquela foto era a mãe de Baki, Emi Akizawa. Ela lambia o retrato de seu amado. Ela sorria ao ver aquilo, mas ao se dar conta, Yujiro Hama já estava dentro do seu quarto a observando. Ele a encarava por um tempo, ela sorria e o ogro ficava irritado sem motivos aparentes. Emi se levantava, ia caminhando até ele e quando chegava ela lançava um chute no rosto. O ogro nem ligava, ele recebia uma sequência de golpes no rosto, mas sem esboçar reação alguma. Emi via aquilo e ficava deslumbrada com aquele nível de poder. Ela o abraçava e dizia: "Como eu te amo, Yujiro Hama. Você, o homem que é o ser vivo mais forte da Terra." Ela o beijava, porém o ogro a segurava pelo cabelo e a jogava. Em seguida dizia: "Você se esqueceu do que me prometeu, mulher? Você ficou encarregada de cuidar da educação do Baki. Você prometeu que o transformaria num homem digno de ser chamado do filho de Yujiro Hama." Ele ficava chocada no chão e dizia: "Mas eu fiz isso. Eu o criei exatamente como você queria. Eu dei a ele o melhor treinador, as melhores instalações para se desenvolver. Dei a ele o treinamento mais atualizado que existe no mundo. Eu fiz isso pelos últimos 3 anos de forma incessante." Yujiro dizia: "O melhor treinador, melhores instalações e os melhores métodos de treinamento, né? Que lixo. Essa é realmente a maneira de pensar de uma mulher, pensando em como se deve criar uma criança para se tornar forte. Mas no final, eu concluo que deixá-lo com você foi um erro. Da próxima vez, num próximo filho, eu o criarei assim que completar 1 ano de idade." Ele escutava aquilo irritada, pegava uma navalha e ia pra cima do seu amado. Mas de repente, como um raio de luz, Yujiro Hama estava batendo na mão dela. Ele olhava para sua mão e via que a navalha estava na mão do ogro. Ele a pegava pelo cabelo e dizia: "Eu adoro isso em você. Você tem um espírito de luta excelente, né? Como eu gosto disso. Me diga, como um garoto babaca como o Baki pode ter nascido de uma mulher como você?" Ele a beijava segurando no ar e dizia em seguida: "Sabe, eu acabei de pensar melhor. Talvez eu deva consumir o Baki do jeito que você preparou ele pra mim." Os olhos de Emi enchiam de lágrimas e a cena cortava para o dia seguinte. Na escola de Baki, os alunos já descobriam os recentes ocorridos. Estava até nos jornais. Kaoru Hanayama havia perdido uma luta. Seu oponente estava naquela escola. Era Baki Hama. Os alunos ficavam impressionados. A cena ia para o filho do ogro na escola, sentado, se recuperando de seus ferimentos. Porém, ele estava desiludido com sua força. Aquele dia, que era para ser visto como uma conquista, foi jogado pro lixo pelas atitudes do seu pai, a criatura mais forte da Terra. E assim, senhores, mais um vídeo vai chegando ao fim. Se vocês curtiram, eu conto com seu like, com a sua inscrição. Essa semana tá acontecendo um campeonato de desenho lá no meu Instagram e a galera já foi selecionada. Então, se você quer votar nos melhores, é só ir lá em @jeterz e votar nos stories. Bom, galera, eu já vou indo nessa. Um abraço, meus amigos, fiquem com Deus e tamo junto.